Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra e trazendo mais um tema novo também. Aqui venha falar conosco e ver o que a palavra de Deus pode nos dizer sobre esse respectivo tema, né? Já quero agradecer a todos aí que estão interagindo com o canal. Deus abençoe. Deus abençoe também aqueles que estão compartilhando para que esses momentos de reflexão venham alcançar mais pessoas e falar com mais pessoas, assim como tem falado comigo e com vocês também, e que Deus venha abençoar poderosamente a vida sua que está entrando nesse canal pela primeira vez. Então aqui nós trazemos várias reflexões à luz da palavra de Deus, ou seja, diversos temas e o que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre cada respectivo tema. Deus abençoe sua vida e seja bem-vindo ao nosso canal, que nós estamos aí na plataforma do YouTube e na plataforma do TikTok. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: consciência cauterizada, o perigo de perder a sensibilidade espiritual. Baseado no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, aqui no nosso banner aqui, né, nós temos algumas informações. Consciência morta, não sente culpa, justifica o pecado e endurece o coração. Quando a consciência não dói, a alma está em perigo. Ainda há esperança. Ainda há tempo de voltar para Deus. Para Deus. Então vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que nós podemos aprender sobre esse tema. O maior perigo não é errar, é parar de sentir que errou. Quantos erros nós cometemos quando nós vemos erramos? Quantos erros nós dizemos que não vamos errar e acabamos cometendo os mesmos erros, né? Então o maior perigo não é esse. Quando você sente que errou, ok, errou, vamos lutar para que não venhamos errar mais. Mas o maior erro, o maior problema e perigo é parar de sentir que errou. Quando a consciência morre, a alma entra em colapso, né? Então vamos ver aqui, primeiro ponto, o contexto da carta. Vamos ali primeiro para o tema, né? O tema é esse: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Esse é o 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, o apóstolo Paulo de Tarso escreve a Timóteo, jovem pastor em Éfeso, alertando sobre falsos mestres dentro da igreja. E é uma coisa que tem até hoje, infelizmente, né? No versículo anterior, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, né? Então, e no versículo 2 aqui ele explica o motivo: consciência cauterizada. Segundo ponto, o significado de cauterizada. A palavra grega de cauterizada é cauteriazo. Ela significa queimar com ferro quente, marcar com brasa e tornar insensível. Perdeu a sensibilidade. No mundo antigo, escravos eram marcados com ferro em brasa. Depois da queimadura, aquela área perdia a sensibilidade. Como você queimar algo no fogão, segurando alguma coisa quente ali e tal, e com isso você acaba queimando, dependendo do nível da gravidade daquilo, não é a mesma sensibilidade de você encostar em outra parte do corpo, né? E aí com isso nós podemos fazer uma aplicação espiritual. O pecado repetido, ele vai queimando a consciência até que ela deixa de doer. O pecado repetido. Terceiro ponto, como a consciência é cauterizada? Pela prática constante do pecado. Vamos lá para Romanos, livro de Romanos. Capítulo 1, versículo 28. Diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então, a repetição, ela gera normalização, né? Isso, no caso aqui, pela prática constante
do erro, do pecado, né? É uma mente reprovada. Segundo, pela hipocrisia. O texto diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Né? De homens que falam mentiras. Então, a palavra hipocrisia vem do grego hipokrisis, que quer dizer atuação teatral. É como se fosse viver um personagem espiritual. E Jesus confrontou isso em Mateus capítulo 23. Né? Quarto ponto. O perigo de uma consciência morta. Uma consciência saudável, ela acusa quando erra, nos leva ao arrependimento e produz temor. Uma consciência cauterizada, ela não sente culpa, ela justifica o pecado, se acostuma com o erro e endurece o coração. É o estágio mais perigoso da vida espiritual. Porque quando alguém ainda sente culpa, ainda há esperança. Mas quando não sente mais nada, o perigo é extremo. Quinto ponto, a diferença entre queda e cauterização. Davi caiu, mas chorou. Está lá em Salmos 51. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e chorou amargamente. A diferença, então, não é o erro, é a sensibilidade depois do erro. Por isso que eu já falei isso em alguns vídeos. Davi, olha o pecado de Davi, foi um pecado feio. Foi um pecado feio. Mas por que Davi tinha um coração que chamou a atenção de Deus? Porque ele se arrependeu. Um coração arrependido. Então errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. Somos originários de uma natureza pecaminosa, né? Nós viemos de uma natureza adâmica. E quando nós temos um encontro com Jesus, deixamos Ele governar a nossa vida, nós passamos a ser dirigidos, direcionados, né, por Jesus. Nossa natureza adâmica fica. Mas esta carne nossa, esse corpo, né, ele carrega desafios. Por isso que há uma luta constante da carne contra o espírito. Então, a diferença é se arrepender e não se arrepender. Sexto ponto, como manter a consciência viva? Primeira coisa, examine-se diariamente. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Outro, arrependimento rápido, palavra constante, vida de oração e humildade para reconhecer falhas. Então, a palavra de Deus, ela mantém o coração sensível. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vamos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, como manter a consciência viva? Exame diário, arrependimento rápido, palavra constante, vida de oração e humildade para reconhecer falhas. E aí, com isso, nós chegamos aqui à conclusão. O maior juízo de Deus não é o castigo imediato, é deixar a pessoa endurecer. E hoje o Espírito Santo ainda fala, ainda incomoda, ainda corrige. Então, se você ainda sente, agradeça. Porque consciência que dói é sinal de vida. Então, é aquela coisa. Errou.
se arrependa, busca não errar novamente. Errou de novo, aconteceu de errar, busque novamente o arrependimento e tentar melhorar para que não venha. É um trabalho constante, é um trabalho diário. Por isso que diz para nos examinar diariamente, né? Uma palavra bem simples, pessoal, bem simples e bem objetiva. E dá uma receitinha de bolo aqui para que a gente venha não ter a nossa consciência cauterizada, né? Ou seja, acostumada com coisas negativas, né? Como nós lemos, não sente culpa, justifica o pecado e endurece o coração. Esse é o estado mais extremo e mais perigoso, tá bom? Pessoal, comentários, coloque aí a sua opinião, o que você achou, o que você concordou, não concorda. Sua opinião é muito importante para nós. Com certeza, através dela, vamos aprender um pouquinho mais. Sugestão de temas, coloquem aí também, pessoal, aí embaixo aí, uma sugestão de um tema para que a gente venha aprender junto, assim como nós aprendemos hoje, né? Que é muito importante para nós também. Pessoal, como eu sempre digo, vamos tentar buscar muita sabedoria, entendimento e discernimento para que a gente venha se tornar pessoas melhores, para que a gente, na hora que vir cometer o erro, puxa o mesmo erro, freia, dá uma freia. Eu digo que o Espírito Santo, ele tem uma função de freio de mão. Na hora que você vai ali, fala, mas enquanto o Espírito Santo está falando, ainda há esperança, tá bom? Pessoal, então isso, por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.